Minha filha ia acordar cega. Os médicos me disseram isso numa sexta-feira, às 3 da tarde, numa sala sem janelas que cheirava a desinfetante e desespero. 7 anos. Minha pequena Sofia tinha apenas 7 anos, e a escuridão estava roubando dela um pouco de luz a cada dia que passava. Antes de eu te contar o que aconteceu depois, o milagre que ninguém consegue explicar até hoje, você precisa entender uma coisa: eu não era religioso, nunca fui. Minha esposa Helena acendia velas, fazia novenas, mas eu acreditava em medicina, em ciência, em coisas que eu pudesse ver e tocar, até o dia em que tudo isso deixou de importar. Deixa eu te levar de volta. 6 meses antes daquele dia na sala sem janelas, Sofia estava no quintal, correndo atrás das borboletas amarelas que sempre apareciam no verão. Ela tropeçou, caiu de um jeito estranho, com as mãos esticadas na frente do corpo, como se não tivesse visto o degrau que estava ali há anos. Helena achou que era distração de criança. Eu também achei. Mas então começaram os outros sinais. Ela segurava os livros muito perto do rosto. Reclamava que a lousa da escola estava embaçada. Pedia para eu acender mais luzes quando o sol ainda estava alto. E tinha aquele jeito dela de inclinar a cabeça para o lado, como se estivesse tentando enxergar o mundo por um ângulo diferente. Foi Helena quem marcou a consulta com o oftalmologista, Dr. Marcelo, um homem sério de cabelos grisalhos que atendia num consultório cheio de diplomas na parede. Ele examinou Sofia por quase 1 hora. Pediu que ela lesse letras, identificasse cores, seguisse uma luz com os olhos. Quando terminou, ele não sorriu. Pediu mais exames. Ressonância, tomografia, exames de sangue com nomes que eu nunca tinha ouvido. Cada resultado que chegava era pior que o anterior. E então veio o diagnóstico que partiu nosso mundo ao meio. Atrofia do nervo óptico progressiva. Degeneração rápida. Irreversível. Irreversível. Essa palavra ecoou na minha cabeça durante dias, semanas, meses. O Dr. Marcelo nos encaminhou para especialistas. Fomos a São Paulo, ao melhor hospital oftalmológico do país. Uma médica jovem, doutora em não sei quantas universidades estrangeiras, examinou nossa filha e confirmou o diagnóstico. Não havia tratamento, não havia cura, não havia esperança. A visão de Sofia estava se apagando como uma vela no vento. Ela que adorava desenhar, que passava horas colorindo princesas e castelos, agora segurava o lápis com insegurança, pintando fora das linhas, porque simplesmente não conseguia mais vê-las direito. Eu a observava pela janela da cozinha, brincando no quintal, e meu coração se despedaçava. Ela olhava para o céu com aquele jeito dela, a mão fazendo sombra sobre os olhos, e eu sabia que logo ela não veria mais o azul, não veria mais as nuvens, não veria mais as borboletas amarelas. Helena começou a rezar mais, muito mais. Ela transformou um canto do nosso quarto numa espécie de altar. Imagens de santos, velas, terços, e lá no centro, uma imagem de Santa Rita de Cássia que pertencera à avó dela. Eu não disse nada, deixei ela rezar, deixei ela acreditar. Mas eu continuava procurando médicos, tratamentos experimentais, qualquer coisa que a ciência pudesse oferecer. Visitamos 7 especialistas diferentes. Todos disseram a mesma coisa: irreversível, progressivo, sem cura. A visão de Sofia foi de 80% para 60%, depois para 40%. Ela parou de desenhar, parou de correr no quintal, começou a andar devagar pela casa, com as mãos esticadas, tocando as paredes, memorizando distâncias. Numa noite, 3 meses depois do diagnóstico, ela entrou no nosso quarto. Era madrugada. Helena dormia. Sofia subiu na cama e se encolheu ao meu lado. Papai, ela sussurrou, eu tenho medo do escuro. Eu segurei ela, forte, e chorei em silêncio, com o rosto enterrado no cabelo dela, porque eu não sabia o que dizer. Como você promete luz para uma criança que está perdendo a capacidade de vê-la? Helena intensificou as novenas, fez promessas, jejuou, e sempre, ela rezava para Santa Rita, a santa das causas impossíveis. Ela me dizia: se alguém pode ajudar nossa filha, é ela. Eu balançava a cabeça e não respondia. Causas impossíveis. Era exatamente isso que tínhamos, uma causa impossível. Mas eu não acreditava que uma santa pudesse fazer o que a medicina não conseguia.
Até que chegou aquela sexta-feira, a consulta de rotina que se transformou no pior dia da minha vida. O Dr. Marcelo pediu para Sofia esperar lá fora com a enfermeira. Ele queria falar conosco a sós. Eu e Helena sentamos naquelas cadeiras desconfortáveis, de mãos dadas, enquanto ele olhava para os exames mais recentes espalhados sobre a mesa. A degeneração acelerou, ele disse, tirando os óculos e massageando a ponte do nariz. Muito mais rápido do que eu esperava. Quanto tempo? Perguntei. Minha voz saiu rouca, quase inaudível. Ele me olhou direto nos olhos. Na melhor das hipóteses, 3 meses. Na pior, algumas semanas. Helena soluçou ao meu lado. Eu apenas fiquei ali, paralisado, enquanto o mundo desabava. A volta para casa foi silenciosa. Sofia sentada no banco de trás, olhando pela janela para um mundo que logo seria só memória. Helena ao meu lado, limpando lágrimas que não paravam de cair. E eu dirigindo no piloto automático, a mente num lugar distante e sombrio. 3 meses, talvez semanas. Comecei a fazer coisas estranhas. Coisas que nunca imaginei que faria. Tirei fotos de tudo. Da casa, do quintal, das árvores, do rosto de cada pessoa que Sofia amava. Filmei ela brincando, rindo, comendo, coisas banais que de repente pareciam preciosas. Eu queria que ela tivesse imagens para guardar na memória. Queria que quando a escuridão viesse, ela pudesse fechar os olhos e ainda ver. Helena mergulhou ainda mais fundo na fé. A novena para Santa Rita se tornou diária, 2 vezes por dia. 3. Ela acordava de madrugada para rezar. Acendia velas até enchermos a casa com aquele cheiro de parafina queimada. Eu deixava. Não tinha coragem de dizer que era inútil. Se aquilo dava esperança para ela, quem era eu para tirar? Mas por dentro, eu estava morrendo. Cada dia que passava, a visão de Sofia piorava um pouco mais. Ela começou a ter dificuldade para reconhecer rostos. Confundia eu com Helena às vezes, chamando mamãe quando era eu quem estava ao lado dela. Paramos de falar sobre o futuro. Como você fala sobre escola, sobre quando ela crescer, sobre os sonhos que ela tem, quando você sabe que ela vai viver tudo isso no escuro? As professoras ligavam, preocupadas. Sofia não conseguia mais acompanhar as aulas. Batia nas cadeiras, derrubava coisas. As outras crianças começaram a perceber que algo estava errado. Decidimos tirá-la da escola. Melhor ficar em casa, dissemos. Mais seguro. Mas a verdade é que não suportávamos a ideia de outras pessoas vendo nossa filha tropeçar, cair, se perder em corredores que ela conhecia de cor. Minha mãe veio nos visitar. Ela entrou em casa, abraçou Sofia, e depois se trancou no banheiro e chorou por meia hora. Quando saiu, os olhos estavam vermelhos e inchados, mas ela sorria. Um sorriso falso, quebrado, que me partiu ainda mais. À noite, depois de colocar Sofia para dormir, eu e Helena sentávamos na cozinha. Não conversávamos muito, apenas ficávamos ali, de mãos dadas, ouvindo o silêncio da casa e o som do relógio marcando o tempo que nos restava. Foi numa dessas noites que Helena me contou sobre a peregrinação. Existe um santuário de Santa Rita, ela disse. Fica a 200 quilômetros daqui. Quero levar Sofia lá. Quero pedir pessoalmente. Quero fazer a novena no lugar onde a santa é mais venerada. Eu olhei para ela. Helena, eu comecei, mas ela levantou a mão. Eu sei o que você pensa. Eu sei que você não acredita. Mas eu preciso fazer isso. Preciso tentar tudo, absolutamente tudo, antes de... Ela não terminou a frase. Não precisava. Antes de perder nossa filha pro escuro. Antes de desistir. Antes de aceitar o inaceitável. Concordei. Não porque acreditava, mas porque eu também precisava sentir que estava fazendo alguma coisa. Qualquer coisa. Marcamos para dali a 2 dias. Sábado. Sairíamos cedo. Faríamos a viagem num dia só. Novena, visita ao santuário, pedidos, promessas. Tudo o que Helena quisesse. Naquela noite, deitado na cama, olhando para o teto escuro, eu rezei pela primeira vez em anos. Não foi uma reza elaborada. Não usei palavras bonitas. Foi apenas um sussurro desesperado no escuro. Se você existe, se alguém aí em cima está ouvindo, por favor. Ela tem 7 anos. Apenas 7 anos. Tire de mim o que quiser, mas não dela. Não a deixe viver no escuro. Não houve resposta. Só o silêncio da noite e Helena chorando baixinho ao meu lado, achando que eu não percebia.
Na quinta-feira, a visão de Sofia piorou drasticamente. Ela acordou e não conseguiu ver o próprio pé. Ficou parada no meio do quarto, desorientada, chamando por nós com pânico na voz. Helena correu. Eu congelei na porta do quarto, observando minha filha com os braços esticados, girando devagar, tentando entender onde estava num quarto que era dela desde que nasceu. Levamos ela para o hospital. O doutor Marcelo a examinou e balançou a cabeça. A progressão está acelerando ainda mais, ele disse. Sinto muito, muito mesmo. Voltamos para casa num silêncio ainda mais profundo que antes. Sofia dormiu o caminho todo, exausta de tanto chorar. Helena segurava a mão dela, acariciando os dedos pequenos, memorizando cada detalhe. Eu dirigi olhando para frente, mas sem ver nada, apenas pensando. 3 meses, ele tinha dito, mas agora parecia que não teríamos nem isso. Semanas, dias talvez. Naquela noite, preparamos tudo para o dia seguinte. Helena separou a roupa de Sofia, preparou uma mochila com água, lanches, remédios, e colocou ali dentro, enrolada num pano branco, a imagem de Santa Orinda que pertencera à avó dela. Vai dar tudo certo, ela me disse. Eu sinto que vai. Eu não respondi, apenas a abracei, e desejei com todas as forças que ela estivesse certa, que eu estivesse errado, que houvesse algo além da medicina, além da lógica, além do que eu podia ver e tocar, porque a visão de Sofia estava se apagando, e junto com ela, toda a luz do nosso mundo. Acordamos antes do sol nascer. Helena já estava de pé, arrumada, com a mochila pronta e Sofia ainda dormindo no colo. Minha filha parecia tão pequena, tão frágil, com os olhos fechados e os cabelos bagunçados caindo sobre o rosto. Será que ela estava sonhando? Será que nos sonhos ela ainda conseguia enxergar? A viagem começou em silêncio. Sofia sentada na cadeirinha, olhando para a janela sem realmente ver a paisagem que passava. Helena ao meu lado, rezando baixinho, os dedos correndo pelas contas do terço. E eu dirigindo, concentrado na estrada, tentando não pensar no que estávamos prestes a fazer. Uma peregrinação, um pedido a uma santa, um milagre, palavras que nunca fizeram parte do meu vocabulário. Eu era engenheiro, trabalhava com números, com cálculos, com coisas exatas. Não com fé, não com o invisível, não com esperanças depositadas em imagens de gesso e orações sussurradas. Mas ali estava eu, dirigindo 200 quilômetros porque minha esposa acreditava que uma santa poderia fazer o que 7 médicos disseram ser impossível. O sol nasceu devagar, pintando o céu de laranja e rosa. Sofia pressionou o rosto contra a janela. É bonito, papai, ela disse, mas eu não consigo ver direito. Tá tudo borrado. Meu peito apertou. Helena se virou e segurou a mão dela. Logo você vai enxergar tudo perfeitamente, minha filha. A mamãe promete. Eu não disse nada. Não conseguia fazer promessas que não sabia se podia cumprir. Paramos numa lanchonete no meio do caminho. Sofia comeu devagar, com cuidado, tateando o prato com o garfo. Ela derrubou o copo de suco. O líquido se espalhou pela mesa e ela começou a chorar. Desculpa, papai, desculpa. Eu não vi. Eu limpei a bagunça e a peguei no colo. Não precisa pedir desculpa, princesa. Não precisa. Mas por dentro, eu estava gritando. Gritando contra a injustiça. Contra o destino cruel que escolheu minha filha de 7 anos para roubar a luz. Gritando contra Deus, se é que ele existia, por permitir que isso acontecesse. Voltamos pro carro. Mais 1 hora de viagem. A paisagem mudou. As plantações deram lugar a morros. As estradas retas se transformaram em curvas sinuosas. E então, no topo de uma colina, vimos o santuário de Santa Orinda de Cássia. Era grande, bonito, com torres que pareciam tocar o céu e vitrais que brilhavam sob a luz da manhã. O estacionamento estava cheio. Dezenas de carros, ônibus de romeiros, pessoas caminhando em direção à entrada principal. Estacionei longe. Peguei Sofia no colo. Helena segurou a mochila com a imagem da santa, e começamos a caminhar. O santuário era impressionante por dentro. Teto alto, colunas enormes, bancos de madeira escura alinhados em fileiras perfeitas. E lá na frente, acima do altar, uma imagem gigante de Santa Orinda. Ela segurava rosas e olhava para baixo com uma expressão serena, quase maternal. Helena encontrou um lugar para sentar.
tirou a imagem pequena da mochila e a colocou sobre o colo de Sofia. Vamos rezar, ela disse. Todos juntos. Vamos pedir com toda a força do nosso coração. E assim fizemos. Helena rezava em voz alta. Sofia repetia as palavras com a vozinha insegura. E eu fingia, movia os lábios, fechava os olhos, mas não acreditava, não conseguia. A novena durou quase 2 horas. Pessoas iam e vinham, algumas acendiam velas, outras se ajoelhavam diante da imagem, chorando, suplicando, cada uma carregando seu próprio fardo, sua própria causa impossível. Quando terminamos, Helena quis que Sofia tocasse na imagem grande. Caminhamos até o altar. Uma fila de pessoas esperava a vez. Doentes, idosos, crianças, todos com a mesma expressão de desespero e esperança misturados. Nossa vez chegou. Helena levantou Sofia. Minha filha esticou a mão, tateando o ar até encontrar a base da estátua. Ela tocou as rosas de gesso. Fechou os olhos. Santa Rita, ela sussurrou, eu quero enxergar de novo. Por favor, eu quero ver meu papai e minha mamãe. Quero ver as borboletas amarelas. Por favor. Minha garganta fechou. Lágrimas queimaram meus olhos. Olhei para cima, para aquela imagem de Santa com seu sorriso sereno, e pela primeira vez senti algo. Não sei se era fé. Talvez fosse apenas desespero se disfarçando de esperança. Mas eu senti. Ajuda ela, pensei. Se você pode. Se você existe. Se os milagres são reais. Ajuda minha filha. Saímos do santuário no meio da tarde. Sofia estava cansada. Dormiu no colo de Helena enquanto eu caminhava de volta para o carro. O sol estava quente. O céu estava limpo. E eu me sentia vazio. Nada tinha mudado. Sofia ainda não enxergava. A doença ainda estava lá, roubando a luz dela pouco a pouco. A viagem toda tinha sido inútil. Uma tentativa desesperada de encontrar esperança onde não havia. Mas Helena sorria. Um sorriso pequeno, delicado, cheio de certeza. Vai dar certo, ela disse novamente. Eu sei que vai. Eu balancei a cabeça e comecei a dirigir de volta para casa. 200 quilômetros de estrada. De silêncio. De aceitação do inevitável. Ou pelo menos era o que eu pensava. Porque o que aconteceu naquela noite? O que aconteceu quando chegamos em casa e colocamos Sofia para dormir? Ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu explicar. E foi naquele momento que eu entendi. Existem coisas nesse mundo que a ciência não alcança. Mistérios que os médicos não conseguem resolver. E às vezes, só às vezes, o impossível acontece. Chegamos em casa quando o sol já estava se pondo. Sofia acordou no meio do caminho, desorientada, perguntando onde estávamos. Helena a acalmou, explicou que estávamos quase chegando, que logo ela estaria na caminha dela. Eu carregava um peso no peito que não conseguia explicar. Não era só a tristeza pela condição da minha filha. Era algo mais profundo, uma sensação de fracasso, de impotência, de que eu tinha falhado como pai. Dei banho em Sofia. Ela segurava minha mão com força, com medo de escorregar, de cair, de se machucar naquele banheiro que ela conhecia desde bebê, mas que agora parecia um lugar estranho e perigoso. Papai, ela perguntou enquanto eu secava o cabelo dela, a santa vai me ajudar? Vai, princesa. Vai sim. A mentira saiu fácil demais. Mentiras sempre saem fácil quando você quer proteger quem ama da verdade cruel. Helena preparou o jantar. Sopa de legumes, a favorita de Sofia. Mas minha filha mal tocou na comida. Disse que estava cansada, que queria dormir, que a cabeça doía um pouco. Levamos ela para o quarto. Helena cantou uma música de ninar. Aquela mesma que cantava desde que Sofia era bebê, sobre estrelas e luar e sonhos bonitos. Sofia fechou os olhos e adormeceu segurando a imagem pequena de Santa Rita contra o peito. Saímos do quarto em silêncio. Deixamos a porta entreaberta. Uma fresta de luz do corredor iluminando o rosto dela. Na cozinha, Helena desabou. Sentou na cadeira e chorou. Chorou de um jeito que eu nunca tinha visto. Soluços profundos que pareciam rasgar ela por dentro. Eu me ajoelhei na frente dela e a abracei. Eu tentei, ela dizia entre lágrimas. Eu tentei tudo. Novenas, promessas, a viagem. Eu entreguei tudo nas mãos dela. E nada mudou. Nada. Ainda pode mudar, eu disse, sem acreditar nas próprias palavras. 3 meses, ela sussurrou. Talvez menos. Nossa filha vai ficar cega e eu não consegui impedir.
Ficamos ali, abraçados no chão da cozinha, enquanto a noite caía lá fora. Dois pais desesperados que tinham feito tudo, buscado todos os médicos, tentado todos os tratamentos, rezado todas as orações, e mesmo assim não era suficiente. Fomos dormir tarde. Eu não conseguia desligar a mente. Ficava repassando tudo: os exames, os diagnósticos, as palavras do Dr. Marcelo. Irreversível, progressiva, sem cura. Helena dormiu de exaustão. Eu fiquei acordado, olhando para o teto, contando as horas até o amanhecer. Até mais um dia sem luz na vida da nossa filha. Devia ser umas 3 da manhã quando ouvi um grito, agudo, assustado. Sofia! Levantei num pulo, corri para o quarto dela. Helena atrás de mim. Empurrei a porta e acendi a luz. Sofia estava sentada na cama, olhando em volta com os olhos arregalados, lágrimas escorrendo pelo rosto, as mãos tremendo. O que foi, meu amor? O que aconteceu? Ela olhou para mim, e então para Helena, e então para o quarto, para o teto, para a janela, para o ursinho de pelúcia caído no chão. Eu vi, ela sussurrou. Eu vi vocês entrando, vi a luz acendendo, vi tudo. Meu coração parou. Helena cobriu a boca com as mãos. Como assim você viu, Sofia? Como assim? Eu acordei e estava escuro, mas não aquele escuro borrado de sempre. Era um escuro normal. E aí eu vi uma luz bem forte. E uma senhora de vestido estava aqui do lado da minha cama. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Helena se ajoelhou ao lado da cama. Uma senhora? Como ela era? Ela era bonita. Tinha flores na mão, rosas. E ela sorriu para mim e tocou minha testa. Aqui, ó. Sofia apontou para o meio da testa, onde os médicos diziam que o nervo óptico estava morrendo. E ela disse: não tenha medo, pequena. A escuridão não é para você. O quarto ficou em silêncio. Apenas o som da nossa respiração, do relógio na parede, do vento soprando lá fora. E agora, Sofia? Perguntei com a voz tremendo. Agora você está enxergando? Ela olhou para mim, direto nos meus olhos, sem inclinar a cabeça, sem apertar os olhos, sem aquele jeito dela de tentar focar. Tô vendo você, papai, tô vendo você direitinho. Helena soluçou, pegou Sofia no colo, começou a fazer perguntas rápidas. Quantos dedos eu estou levantando? Que cor é essa parede? Você consegue ver aquele brinquedo ali longe? Sofia respondeu tudo. Certo, perfeitamente. Eu fiquei parado, paralisado, tentando processar o que estava acontecendo. Não era possível, não fazia sentido. A doença era irreversível. 7 médicos tinham confirmado. Era degeneração do nervo óptico. Não tinha volta. E ainda assim, minha filha estava ali, olhando para tudo com clareza, dizendo que uma senhora de rosas tinha tocado ela e afastado a escuridão. Precisamos ir pro hospital, eu disse. Agora, precisamos fazer exames. Às 3 da manhã, Helena perguntou. Agora, repeti. Vesti Sofia às pressas. Coloquei ela no carro. Helena sentou atrás com ela, segurando ela, sussurrando orações de agradecimento. E eu dirigi, rápido, rápido demais, sem ligar para sinais vermelhos nem limites de velocidade. Porque se aquilo era real, se minha filha realmente estava enxergando de novo, eu precisava de confirmação, precisava que alguém me dissesse que eu não estava louco, que nós não estávamos todos enlouquecendo juntos. O pronto-socorro estava vazio. Um médico de plantão nos atendeu. Jovem, de olheiras profundas, com cara de quem estava no final de um turno longo. Expliquei a situação. Ele me olhou com ceticismo, mas examinou Sofia mesmo assim. Testou a visão dela. Pediu que ela lesse letras na parede, identificasse cores, seguisse uma luz. Sofia passou em tudo. O médico franziu a testa. Pediu os exames antigos. Comparou com o que estava vendo. Balançou a cabeça. Não é possível, ele disse. Segundo esses laudos, ela deveria estar praticamente cega. Mas os testes mostram visão perfeita. Não faz o menor sentido. E não fazia mesmo. Não fazia nenhum sentido. A não ser que milagres fossem reais. O médico do pronto-socorro nos liberou com uma expressão confusa. Pediu que procurássemos o Dr. Marcelo assim que possível, que fizéssemos novos exames, que investigássemos o que tinha acontecido, mas eu já sabia que nenhum exame ia explicar aquilo. Voltamos para casa quando o sol estava nascendo.
Sofia sentada no banco de trás, o rosto colado na janela, observando tudo com fascínio. As árvores, os pássaros, as nuvens no céu, coisas que ela não conseguia ver direito há meses. Mamãe, olha, um cachorro marrom atravessando a rua. Helena chorava e ria ao mesmo tempo. Segurava a mão de Sofia, apertava, como se quisesse ter certeza de que aquilo era real, de que não era um sonho do qual poderíamos acordar a qualquer momento. Eu dirigia em silêncio, pensando, processando, tentando encaixar aquilo na minha visão de mundo, na minha lógica, na minha crença de que tudo tinha uma explicação racional. Mas não tinha, simplesmente não tinha. Quando chegamos em casa, o telefone estava tocando. Era minha mãe. Helena tinha ligado para ela ainda do hospital, contado tudo. Ela estava indo para nossa casa. Queria ver a neta, ver o milagre com os próprios olhos. Sofia tomou o café da manhã sozinha, sem ajuda, sem derrubar nada. Ela comeu, bebeu suco, pegou o pão com a mão sem tateando pelo prato, como se nunca tivesse perdido a visão, como se os últimos meses tivessem sido apenas um pesadelo. Papai, ela disse depois de terminar, posso desenhar? Meu coração apertou. Aqueles lápis de cor estavam guardados há tanto tempo, desde o dia em que ela tentou colorir e desistiu chorando porque não conseguia ver as linhas. Peguei o estojo de lápis, o caderno de desenho, coloquei na mesa na frente dela. Sofia pegou um lápis verde e começou a desenhar. Árvores, flores, borboletas amarelas. As linhas eram firmes, precisas, perfeitas. Helena se sentou ao meu lado, segurou minha mão. Você viu? Ela sussurrou. Você viu o que Santa Rita fez? Eu não respondi. Não conseguia, porque a parte racional de mim ainda resistia. Ainda procurava explicações, remissão espontânea, erro de diagnóstico, qualquer coisa que fizesse sentido. Mas a outra parte, a parte que tinha visto minha filha cega ontem e enxergando hoje, essa parte sabia a verdade. Minha mãe chegou uma hora depois. Ela entrou em casa correndo, procurando Sofia. Quando viu a neta desenhando, ela parou, cobriu a boca, e então caiu de joelhos no meio da sala, fazendo o sinal da cruz, agradecendo em voz alta. É um milagre, ela repetia. Um milagre de verdade. Liguei para o consultório do Dr. Marcelo. Disse para a secretária que era urgente, que precisávamos remarcar a consulta, que algo tinha acontecido. Ela conseguiu encaixar a gente para o dia seguinte, segunda-feira de manhã. O resto do final de semana passou num borrão estranho. Pessoas ligavam, amigos, familiares. Helena tinha espalhado a notícia. Todo mundo queria saber, todo mundo queria ver. Nossa casa virou uma espécie de romaria. Gente indo e vindo, trazendo flores, velas, imagens de Santa Rita, e Sofia no meio de tudo, feliz, desenhando, brincando, vivendo como uma criança de 7 anos deveria viver. Sem aquele medo no olhar, sem aquele jeito cauteloso de se mover pelo mundo. Segunda-feira chegou. Fomos para o consultório do Dr. Marcelo. A sala de espera estava cheia, mas ele nos atendeu na hora. Tinha uma expressão séria quando chamou a gente para dentro. Ouvi o que aconteceu. Ele disse: sinceramente, não acredito, mas vamos fazer os exames e ver. Examinou Sofia por mais de 2 horas. Todos os testes, alguns que ele nunca tinha feito antes. Trouxe outros médicos, especialistas, cada um verificando, conferindo, tentando entender. No final, o Dr. Marcelo tirou os óculos e esfregou o rosto com as mãos. A visão dela está perfeita, ele disse, a voz baixa, quase inaudível. Não há sinais de atrofia. O nervo óptico está saudável, totalmente saudável. Mas isso não é possível, eu disse. Você mesmo disse que era irreversível. Era. Deveria ser. Ele olhou para Sofia, que folheava uma revista infantil na cadeira ao lado. Eu não tenho explicação. Nenhuma explicação médica, científica ou lógica para o que aconteceu aqui. Então o que foi? Perguntou Helena. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então suspirou. Se você me perguntar como médico, eu diria que não sei, que é um fenômeno inexplicável, uma anomalia estatística. Mas se você me perguntar como pessoa, ele hesitou. Como pessoa, eu diria que vocês testemunharam algo que ultrapassa minha compreensão, algo que a ciência não consegue alcançar. Um milagre? Helena perguntou.
Ele não respondeu, mas o olhar dele disse tudo. Saímos do consultório atordoados. Sofia pulava na nossa frente, feliz, sem ter noção do impacto do que tinha acontecido. Helena chorava de novo, lágrimas de alegria dessa vez, de gratidão, de fé confirmada. E eu finalmente aceitei. Não entendia como, não entendia por quê, mas minha filha tinha sido curada de uma doença irreversível, de uma condenação à escuridão, por algo que não podia ser explicado por exames ou laudos ou lógica. Por um milagre. As semanas seguintes foram surreais. O Dr. Marcelo pediu que fizéssemos acompanhamento rigoroso, exames mensais, semanais a princípio. Ele queria documentar tudo, entender se a melhora era permanente, se havia alguma chance de regressão, mas não havia. A cada exame, o resultado era o mesmo: visão perfeita, nervo óptico saudável, como se a doença nunca tivesse existido. A notícia se espalhou, não só entre amigos e família, mas além. A igreja que frequentávamos pediu para Helena dar um testemunho. Depois, outras igrejas ligaram. Queriam ouvir a história. Queriam conhecer a menina do milagre. Eu resistia. Não queria expor Sofia. Não queria transformar ela em espetáculo. Mas Helena achava importante. Achava que era nossa obrigação compartilhar. Mostrar que milagres acontecem. Que a fé tem poder. Que Santa Rita ouve as preces dos desesperados. Concordei com algumas aparições. Poucas. Controladas. Sofia nunca falava muito. Apenas dizia que uma senhora bonita de rosas tinha visitado ela. Que tinha tocado sua testa. Que tinha afastado o escuro. As pessoas choravam ao ouvir. Faziam filas para abraçar Sofia. Para tocar nela. Como se ela fosse especial. Abençoada. Escolhida. Mas para mim, ela sempre foi especial. Sempre foi abençoada. Milagre ou não, cura ou não, ela era minha filha. E isso já era suficiente. Voltamos ao santuário de Santa Rita 2 meses depois. Uma peregrinação de gratidão dessa vez. Levamos flores, rosas, muitas rosas, e uma placa pequena de prata que mandamos gravar com uma mensagem simples: obrigado por devolver a luz da nossa filha. O santuário estava cheio naquele dia. Domingo, missa solene. Centenas de pessoas. E quando entramos, carregando Sofia e as rosas, algumas pessoas nos reconheceram. A notícia tinha chegado até ali. O padre nos chamou para a frente. Pediu que contássemos a história. Helena falou, com a voz embargada, com lágrimas nos olhos. Contou sobre o diagnóstico, sobre a desesperança, sobre a viagem, sobre a novena, sobre a noite em que Sofia acordou enxergando. A igreja ficou em silêncio. Aquele tipo de silêncio pesado, carregado de emoção. E quando Helena terminou, alguém começou a aplaudir. Depois outro, e outro, até que toda a igreja estava aplaudindo, chorando, agradecendo junto com a gente. Sofia ficou encabulada. Escondeu o rosto no meu pescoço, mas estava sorrindo. Aquele sorriso dela que eu tinha medo de nunca mais ver direito. E que agora brilhava, perfeito, iluminado pela luz que entrava pelos vitrais coloridos. Depois da missa, dezenas de pessoas vieram falar com a gente, cada uma carregando sua própria dor, seu próprio pedido, seu próprio milagre que precisava acontecer. Uma senhora de idade segurou minhas mãos. O neto dela tinha câncer. Estava desenganado. Ela queria saber como rezar, como pedir, como ter fé quando tudo parecia perdido. Eu não soube o que dizer, porque até pouco tempo atrás, eu era exatamente como ela. Sem fé, sem esperança, apenas medo e desespero. Mas Helena respondeu por mim. Disse para a senhora que a fé não era sobre ter certeza, era sobre não desistir. Sobre entregar tudo nas mãos de quem pode fazer o impossível, e sobre aceitar que às vezes a resposta vem de formas que não esperamos. Saímos do santuário no final da tarde, cansados, emocionados, mas em paz, uma paz que eu não sentia há muito tempo. Talvez nunca tivesse sentido antes. No caminho de volta, Sofia dormiu no banco de trás. Helena segurou minha mão e olhou pela janela. Você acredita agora? Ela perguntou baixinho. Eu dirigi em silêncio por alguns minutos, pensando na pergunta, na resposta, no que tinha acontecido com a gente. Acredito, eu finalmente disse. Não sei explicar como ou porquê. Não entendo os mecanismos. Não consigo encaixar isso na lógica.
Mas acredito. Como não acreditar depois de ver o que vi? Helena sorriu. Aquele sorriso dela que eu me apaixonei há tanto tempo, cheio de luz, de esperança, de certeza. Voltamos para casa e retomamos a rotina. Sofia voltou para a escola. As professoras choraram quando viram ela. Os colegas fizeram festa. Tudo voltou ao normal. Ou quase, porque nada é normal depois de um milagre. Depois de ver o impossível acontecer. Depois de ter sua filha de 7 anos literalmente arrancada da escuridão por uma força que você não consegue explicar, mas que agora sabe que existe. Minha vida mudou, não só porque Sofia estava curada, mas porque eu mudei a forma como vejo o mundo, como entendo as coisas, como lido com o que não posso controlar. Antes, eu achava que tudo dependia de mim, das minhas escolhas, das minhas ações, da minha capacidade de resolver problemas. Mas o milagre de Sofia me ensinou outra coisa. Me ensinou humildade. Me ensinou que existem forças maiores que eu, que nem tudo pode ser explicado, que a fé não é fraqueza, é força. É entregar o que não podemos controlar e confiar que algo além de nós está cuidando. Os meses seguintes trouxeram mudanças profundas para toda a família, não só na Sofia, que voltou a ser aquela criança alegre e cheia de vida, mas em mim, em Helena. No jeito que a gente via tudo. Helena mergulhou ainda mais na fé, mas não daquele jeito desesperado de antes. Era diferente agora. Era gratidão. Ela acordava cedo para rezar. Agradecia, todos os dias, por cada momento, por cada sorriso de Sofia, por cada desenho colorido, por cada mamãe, olha, seguido de algo que nossa filha tinha visto. Ela também passou a ajudar outras pessoas. Outras mães que estavam vivendo o pesadelo que a gente viveu, desesperadas, sem esperança, carregando filhos doentes e prognósticos terríveis. Helena conversava com elas, rezava com elas, compartilhava nossa história. E eu comecei a ir à igreja, algo que nunca tinha feito por vontade própria. Sempre fui aquele que ia só nas festas, Natal, Páscoa, casamentos, batizados, nunca por fé. Sempre por obrigação social, mas depois do milagre, algo mudou dentro de mim. Eu sentia necessidade de agradecer, de estar ali, de tentar entender um pouco mais sobre essa força que tinha salvado minha filha. No começo era estranho, desconfortável. Eu não sabia as orações direito, não acompanhava os rituais. Ficava ali, sentado, olhando para os outros que pareciam tão confortáveis com tudo aquilo. Mas com o tempo, fui me acostumando. Fui entendendo, e fui percebendo que não era sobre saber as palavras certas, ou fazer os gestos certos. Era sobre estar presente, aberto, disposto a acreditar em algo maior que você mesmo. Sofia voltou a desenhar obsessivamente. O quarto dela ficou cheio de desenhos. Árvores, flores, animais, pessoas. Mas em quase todos, sempre tinha uma figura. Uma mulher de vestido segurando rosas. Santa Rita. A senhora que tinha visitado ela naquela noite. Você lembra como ela era? Eu perguntei uma vez. Sofia parou de colorir e pensou. Lembro, ela tinha um jeito calmo. Tipo quando a mamãe me abraça, e eu sei que está tudo bem. E ela sorriu para mim. Foi o sorriso mais bonito que eu já vi. Papai, e o que mais ela disse? Além de não ter medo, ela disse que eu ia ver coisas lindas. Que eu ia enxergar o mundo inteiro. Que a luz era um presente, e que eu nunca mais ia perder ela. Meu peito apertou, peguei Sofia no colo, e abracei forte. E você acredita nela? Perguntei. Acredito, porque ela cumpriu a promessa. Eu estou vendo tudo, papai, tudo mesmo. A escola marcou uma reunião especial. As professoras queriam entender o que tinha acontecido. Como era possível uma criança que estava ficando cega voltar com visão perfeita? Fomos eu e Helena. Levamos os laudos médicos, o antes e o depois. Eles leram em silêncio, compararam, balançaram a cabeça. É extraordinário, a diretora disse. Nunca vi nada assim em 30 anos de educação. É um milagre, Helena respondeu, firme. Um milagre de Santa Uira de Cássia. A diretora, uma senhora séria de óculos grossos, olhou para Helena com uma expressão que eu não consegui decifrar. Ceticismo? Curiosidade? Respeito? Independente do que foi, ela finalmente disse, estamos felizes que Sofia esteja bem. Ela é uma menina especial. Sempre foi, e continuou sendo.
Sofia voltou a ser a melhor aluna da turma. Participava de tudo. Brincava, corria, vivia, como se os meses de escuridão nunca tivessem existido. Mas às vezes, quando eu a observava, via uma maturidade no olhar dela que não deveria estar ali, não numa criança de 7 anos, como se ela tivesse visto algo, entendido algo, algo que a maioria das pessoas nunca entende, mesmo vivendo 80, 90 anos. Uma noite, depois que coloquei ela para dormir, fiquei na porta do quarto observando. Sofia segurava aquela imagem pequena de Santa Rita contra o peito, a mesma que Helena tinha levado para o santuário, a mesma que tinha pertencido à avó dela. Obrigado, eu sussurrei. Não sei se você pode me ouvir. Não sei se funciona assim, mas obrigado. Obrigado por não ter desistido da minha filha, quando eu já tinha desistido de acreditar. Não houve resposta. Só o silêncio da noite e a respiração suave de Sofia dormindo. Mas eu senti algo. Uma paz, uma certeza, de que tudo ia ficar bem, de que estávamos sendo cuidados, protegidos. Voltamos ao Dr. Marcelo a cada 3 meses. Exames de rotina, acompanhamento, mas sempre o mesmo resultado. Visão perfeita, saúde ocular impecável, nenhum sinal da doença que quase destruiu nossa família. Numa das consultas, ele me chamou para conversar a sós. Fechou a porta do consultório, sentou e ficou me olhando por um longo momento. Eu escrevi um artigo, ele disse finalmente, sobre o caso da Sofia, sem identificar ela, claro, mas documentando o que aconteceu, a progressão da doença, a piora acelerada, e então a reversão completa e inexplicável. E, perguntei, e nenhuma revista médica quis publicar. Disseram que era inconclusivo, que faltavam dados, que precisava de mais investigação. Ele suspirou, mas a verdade é que eles não acreditam, não conseguem aceitar algo que desafia tudo que sabemos sobre medicina. O senhor acredita? Perguntei. No milagre? Ele tirou os óculos, limpou as lentes com um paninho, colocou de volta. Eu passei 40 anos estudando o corpo humano, sei como ele funciona, sei suas limitações. Sei o que é possível e o que não é. E o que aconteceu com sua filha? Ele balançou a cabeça. Não era possível, mas aconteceu. Então sim, eu acredito. Não porque quero, mas porque não tenho outra escolha além de acreditar no que vi. A história de Sofia começou a se espalhar além da nossa cidade. Primeiro foram os jornais locais. Pequenas matérias sobre a menina que recuperou a visão milagrosamente. Depois, emissoras de transmissão vertical. Queriam entrevistar a gente, gravar nossa história, mostrar o milagre para o Brasil inteiro. Eu era contra. Não queria expor Sofia. Não queria que ela crescesse sendo a menina do milagre. Queria que ela fosse apenas uma criança normal, vivendo uma vida normal. Mas Helena pensava diferente. Quantas pessoas estão sofrendo agora? Ela me disse uma noite. Quantas famílias estão vivendo o que a gente viveu? Desesperadas, sem esperança, achando que não tem saída. Nossa história pode ajudar elas, pode dar esperança. Mas e Sofia? Argumentei. E se isso for demais para ela? E se ela não quiser? Então vamos perguntar para ela. E perguntamos. Sentamos com Sofia numa tarde de sábado e explicamos que queriam contar a história dela, que muitas pessoas precisavam ouvir, que ela não era obrigada a nada. Sofia ficou quieta por um momento, depois olhou para a imagem de Santa Rita na estante. Se a minha história pode ajudar outras crianças, ela disse com aquela seriedade estranha que às vezes aparecia, então eu quero contar. E assim começou. Primeira foi uma entrevista para a transmissão vertical local, depois uma emissora maior, depois um programa nacional. De repente, a história de Sofia estava em todo lugar. As redes sociais explodiram. Milhões de visualizações, compartilhamentos, comentários, alguns acreditando, outros céticos, outros achando que era armação, mas a maioria emocionada, agradecida por ouvir algo bonito num mundo cheio de notícias ruins. O santuário de Santa Rita nos ligou, queriam fazer uma celebração especial, um agradecimento oficial pelo milagre. Convidaram a gente, disseram que centenas de pessoas viriam, que nossa história tinha aumentado a devoção à santa, que mais pessoas estavam rezando, pedindo, acreditando. Fomos. Como não ir?
Era lá que tudo tinha começado, onde Helena tinha depositado sua última esperança, onde Sofia tinha tocado a imagem e pedido para voltar a enxergar. A celebração foi linda, emocionante. O santuário estava lotado, pessoas em pé, nos corredores, do lado de fora, todas querendo estar ali, querendo ouvir, querendo acreditar que milagres acontecem. O padre contou nossa história, leu trechos dos laudos médicos, mostrou fotos do antes e depois, e quando terminou, chamou Sofia para a frente. Minha filha caminhou até o altar, pequenininha no meio daquela igreja gigante, mas firme, sem medo. Ela segurava a imagem de Santa Rita nas mãos. Obrigada, ela disse no microfone, a vozinha ecoando pelas paredes. Obrigada por me deixar ver. Por me deixar ver meu papai e minha mamãe. Por me deixar ver as borboletas amarelas. Por me deixar ver o mundo. Não teve um olho seco naquela igreja. Nenhum. Todos choravam, de emoção, de fé renovada, de esperança. Depois da celebração, ficamos horas recebendo pessoas, cada uma querendo abraçar Sofia, tocar nela, pedir para ela rezar por eles, como se ela fosse especial, abençoada. E talvez ela fosse, não por ser melhor que ninguém, mas por ter sido escolhida para mostrar que o impossível é possível, que a escuridão pode ser vencida, que milagres não são só histórias antigas, eles acontecem, aqui, agora. Uma mulher se aproximou segurando uma criança no colo, um menininho de uns 3 anos. Ela chorava tanto que mal conseguia falar. Meu filho, ela finalmente disse, ele tem a mesma doença que sua filha tinha. Os médicos dizem que não tem cura, que ele vai ficar cego. Helena segurou a mão dela. Eu sei, ela disse suavemente. Eu sei o medo que você está sentindo. Eu vivi isso, mas não desista. Reze, tenha fé. Santa Rita ouve. Ela ouve as mães desesperadas. A mulher abraçou Helena. Ficaram ali, abraçadas, chorando juntas. 2 mães, 2 filhos, uma mesma dor. Mas agora, uma esperança. Começamos a receber mensagens. Centenas, milhares, de todo o país. Pessoas contando suas histórias, seus milagres, ou pedindo por milagres, querendo saber como rezar, como ter fé, como não desistir. Helena respondia todas que conseguia. Passava horas no computador, conversando, rezando, compartilhando nossa história vezes e vezes sem conta. Eu voltei ao trabalho, à rotina, mas tudo parecia diferente agora. As reuniões, os projetos, os problemas que antes pareciam tão importantes. Tudo parecia pequeno, porque eu tinha visto o que realmente importava. Eu tinha visto minha filha ser arrancada da escuridão, e nada mais seria maior que isso. Um dia, um colega de trabalho me procurou, disse que tinha visto a entrevista na transmissão vertical, que tinha ficado impressionado, e então, com a voz baixa, quase envergonhada, ele contou: a irmã dele tinha câncer, estágio avançado, sem esperança. Você acredita mesmo? Ele perguntou. Em milagres? Eu olhei para ele. Esse homem que trabalhava comigo há anos, que sempre foi cético, lógico, científico, como eu era. Acredito, respondi, não porque quero, mas porque vi com meus próprios olhos. E se aconteceu com minha filha, pode acontecer com sua irmã, pode acontecer com qualquer um. Ele balançou a cabeça, os olhos úmidos. Obrigado, ele disse. Obrigado por me dar esperança. E foi nesse momento que entendi. Entendi porque Helena tinha insistido tanto em compartilhar nossa história. Não era sobre fama, não era sobre atenção, era sobre isso, sobre dar esperança para quem não tem mais, sobre mostrar luz para quem só vê escuridão. Nossa vida nunca mais foi a mesma, mas não de um jeito ruim. Foi diferente, mais profunda, mais significativa, porque agora a gente vivia com consciência, com gratidão, sabendo que cada dia é um presente. Que cada momento que Sofia enxerga o mundo é um milagre renovado. 1 ano passou desde aquela noite em que Sofia acordou enxergando. 1 ano de exames, de acompanhamentos, de confirmações de que sim, o milagre era real, era permanente, era inexplicável, mas inegável. Fizemos uma celebração pequena em casa, apenas família próxima e alguns amigos. Sofia apagou 8 velinhas no bolo, não 7. Porque ela tinha feito aniversário no meio de tudo isso. 8 anos agora, mais velha,
mais madura, mas ainda aquela criança doce que eu amava mais que tudo. Olhei para ela soprando as velas, os olhos brilhando na luz das chamas, e pensei em como quase perdi isso. Quase perdi a chance de ver ela crescer, de vê-la ver o mundo. Helena organizou uma missa de agradecimento, na mesma igreja onde ela tinha rezado tantas novenas desesperadas. O padre dedicou a homilia a Sofia, a fé que move montanhas, aos milagres que Deus ainda realiza hoje. Depois da missa, ficamos conversando com algumas pessoas. Uma senhora idosa se aproximou. Ela segurava um pedaço de papel nas mãos trêmulas. Eu rezei por vocês, ela disse. Quando soube da história da menina, rezei todos os dias. E quando ouvi que ela foi curada, eu chorei de alegria, porque isso me deu coragem para pedir também. Pedir o quê? Helena perguntou gentilmente. A senhora abriu o papel. Era um exame médico. Eu tinha um tumor. Aqui, ela apontou para o abdômen. Inoperável. Mas eu rezei. Fiz novena para Santa Rita. Pedi com a mesma fé que vocês tiveram. E quando voltei para o médico, ela sorriu através das lágrimas. Tinha sumido. Simplesmente sumido. Helena a abraçou. Eu senti um nó na garganta. Porque não era só Sofia. O milagre dela tinha criado ondas. Tinha tocado outras vidas. Tinha inspirado outras pessoas a terem fé, a não desistirem. Voltamos ao santuário naquele mês. Uma peregrinação anual. Helena tinha decidido. Todo ano, no aniversário do milagre, voltaríamos. Para agradecer. Para lembrar. Para nunca esquecer de onde viemos. O santuário estava diferente. Tinha uma placa nova. Uma dedicatória aos milagres de Santa Rita. E lá, entre os relatos, estava nossa história. Resumida, documentada, imortalizada. Sofia, 7 anos. Atrofia do nervo óptico progressiva. Curada em uma noite. Milagre confirmado por laudos médicos. Glória a Deus e a Santa Rita de Cássia. Sofia leu a placa devagar. Passou os dedos sobre as palavras gravadas no metal. É sobre mim, ela disse com admiração. Eu estou aqui, para sempre. Sim, minha filha, você está aqui para sempre. Sua história vai inspirar pessoas por gerações. Acendemos velas, rezamos, agradecemos, e eu senti, mais forte que nunca, aquela presença, aquela certeza de que não estávamos sozinhos, de que nunca estivemos. A vida foi voltando ao normal gradualmente. Sofia na escola, eu no trabalho, Helena cuidando da casa e respondendo mensagens de pessoas que ainda chegavam pedindo conselhos, orações, esperança. Mas a normalidade era diferente agora. Tinha uma profundidade que não existia antes. A gente não vivia mais no automático. Cada dia era consciente, intencional, grato. Eu comecei a trabalhar como voluntário na igreja, ajudando em eventos, conversando com pessoas. Nada muito elaborado, mas era minha forma de retribuir, de agradecer pelo que tinha recebido. Um domingo, após a missa, um homem me procurou. Ele tinha uns 40 anos, rosto marcado pelo sofrimento, ombros curvados pelo peso da dor. Eu assisti sua entrevista. Ele disse: vi a história de sua filha, e eu preciso saber. Ele pausou, a voz quebrando. Preciso saber se ainda tenho direito de pedir um milagre, depois de tudo o que fiz. Depois de ter me afastado de Deus por tanto tempo. Segurei o ombro dele. Você sempre tem direito, respondi. Não é sobre merecer. Nunca foi. É sobre ter fé. Sobre não desistir. Sobre entregar o que não conseguimos carregar sozinhos. Ele chorou, ali mesmo, no meio da igreja vazia. E eu fiquei com ele, porque alguém tinha ficado comigo quando eu precisei. Helena, minha mãe, os padres que rezaram por Sofia. Agora era minha vez de ficar por alguém. Sofia continuou desenhando. Seu quarto era uma galeria de arte. Centenas de desenhos. E em muitos, sempre a mesma figura. A Senhora de Rosas. Santa Rita. Sempre com aquele sorriso sereno. Um dia perguntei por que ela desenhava tanto a santa. Porque eu não quero esquecer. Ela respondeu. Não quero esquecer o rosto dela. O jeito que ela me olhou. O jeito que ela tocou minha testa e tirou o escuro. Você acha que ela volta? Perguntei. Que ela visita outras crianças? Sofia pensou por um momento. Depois sorriu. Acho que sim, papai. Acho que ela está sempre por aí, ajudando quem precisa, tocando as pessoas, trazendo luz pro escuro. E você tem medo de o escuro voltar?
Ela balançou a cabeça com certeza. Não, ela prometeu que eu nunca mais ia perder a luz. E eu acredito nela. Hoje, Sofia tem 8 anos e meio. Visão perfeita. Saúde impecável. Nenhum sinal da doença que quase a cegou. É como se nunca tivesse acontecido. Mas aconteceu. E mudou tudo. Mudou nossa família. Mudou nossa fé. Mudou a forma como vemos o mundo. E mudou centenas, talvez milhares de pessoas que ouviram nossa história e encontraram esperança na própria escuridão. Eu penso muito sobre aqueles meses. Sobre o medo, o desespero, a certeza de que perderíamos a luz da vida da nossa filha. E penso em como estávamos errados. Não sobre a gravidade da doença. Os médicos estavam certos. Era irreversível, era progressiva, era sem cura. Mas a gente estava errado em achar que não havia esperança. Em achar que o fim do conhecimento médico era o fim de todas as possibilidades. Helena sempre soube disso. Ela sempre teve aquela fé inabalável. Mesmo quando tudo dizia que era inútil. Mesmo quando eu, seu próprio marido, não acreditava. Ela continuou rezando. Continuou pedindo. Continuou confiando. E foi a fé dela que salvou Sofia. Ou pelo menos, foi a fé dela que abriu o caminho para o milagre acontecer. Eu aprendi muito nesse 1 ano e meio. Aprendi sobre humildade. Sobre reconhecer que não tenho todas as respostas. Que existem coisas nesse mundo, nesse universo, que vão além da lógica e da ciência. Aprendi sobre gratidão. Sobre valorizar cada momento. Cada papai, olha, seguido de algo que Sofia viu. Cada desenho colorido. Cada abraço antes de dormir onde ela me olha nos olhos e diz que me ama. E aprendi sobre fé. Não há fé cega, mas a fé consciente. A escolha de acreditar mesmo quando não há provas. A coragem de esperar quando não há razão lógica para esperar. Santa Rita é chamada de Santa das Causas Impossíveis. E agora entendo por quê. Não é porque ela escolhe causas fáceis ou pessoas especiais. É porque ela entende que quando tudo parece impossível, quando os médicos desistem, quando a lógica diz que não há saída, é exatamente aí que o milagre pode acontecer. As pessoas me perguntam: você realmente acredita que foi um milagre? Não poderia ter sido remissão espontânea? Erro de diagnóstico? Alguma explicação médica que ainda não descobrimos? E eu respondo sempre a mesma coisa. 7 médicos diferentes confirmaram o diagnóstico. A doença estava documentada. A progressão estava acelerada. Sofia estava ficando cega. Irreversivelmente. E então, numa noite, depois de uma peregrinação, depois de uma novena, depois de tocar a imagem de Santa Rita e pedir com fé verdadeira, ela acordou enxergando, perfeitamente, sem explicação médica, sem tratamento, sem intervenção humana. Se isso não é milagre, então não sei o que é. Helena continua rezando, todo dia, mas agora não é mais desespero, é gratidão. Ela agradece pela cura, pela segunda chance, por ter nossa filha de volta, inteira, completa. E ela reza por outros, por todas as pessoas que nos mandam mensagens, que pedem orações, que estão vivendo seus próprios pesadelos, suas próprias causas impossíveis, porque é isso que o milagre faz. Não só muda sua vida, muda o jeito que você vê a vida dos outros. Cria empatia, compaixão, o desejo de ajudar, de passar para frente a esperança que você recebeu. Sofia quer ser médica quando crescer. Ela me contou isso semana passada. Quer ajudar crianças que estão doentes. Quer dar esperança para famílias que estão desesperadas, como a gente estava. Mas primeiro, ela disse com aquele jeitinho dela: eu quero aprender a desenhar melhor. Para quando eu for médica, eu poder desenhar para as crianças, para elas não terem medo. Meu coração transbordou, porque ela não só foi curada, ela foi transformada. Minha filha de 8 anos tem mais empatia, mais propósito, mais compreensão sobre dor e esperança do que muitos adultos. E tudo porque uma noite, uma santa decidiu que não era a hora da escuridão, que Sofia tinha mais para ver, mais para viver, mais para ser. Termino essa história com gratidão. Gratidão a Deus, a Santa Rita, aos médicos que, mesmo sem conseguir curar, nunca desistiram de cuidar. A Helena por sua fé inabalável, e a Sofia, por ser forte mesmo quando era tão pequena, e o medo era tão grande. Se você está lendo isso, e está passando por algo impossível, por uma dor que parece não ter fim, por um diagnóstico que rouba sua esperança, eu te digo,
não desista. Reze, tenha fé, não porque é fácil, mas porque às vezes é tudo que nos resta. E às vezes, só às vezes, o impossível acontece. Milagres são reais. Eu sei porque vivi um. Porque acordei num domingo de manhã e minha filha, que estava ficando cega, estava enxergando. Porque vi com meus próprios olhos o que nenhum médico conseguiu explicar. E se aconteceu com a gente, pode acontecer com você. Santa Rita das Causas Impossíveis, rogai por nós. Rogai por todos que sofrem, por todos que perderam a esperança, por todos que estão na escuridão esperando pela luz. Porque a escuridão nunca vence, não quando há fé, não quando há amor, não quando há alguém lá em cima olhando por nós. Minha filha estava ficando cega, mas Santa Rita fez o impossível. E hoje, Sofia enxerga, perfeitamente, milagrosamente, completamente. E toda manhã, quando ela acorda e abre aqueles olhos castanhos brilhantes, eu agradeço. Agradeço por mais um dia de luz, por mais um dia do milagre que mudou nossas vidas para sempre. Se você ainda não acredita em milagres, está na hora de conhecer a história da minha filha. Está na hora de acreditar que o impossível é possível. Está na hora de ter fé. Porque às vezes, quando tudo parece perdido, quando a medicina não tem mais respostas, quando a lógica diz que não há saída, é exatamente aí que o milagre acontece. E quando acontece, você nunca mais é o mesmo. Deixa seu like se essa história tocou seu coração. Comenta aqui embaixo se você acredita em milagres. E se inscreve no canal porque toda semana eu trago histórias reais de fé que vão te arrepiar. Santa Rita de Cássia, padroeira das causas impossíveis, rogai por nós.